Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra hoje será ministrada pelo pastor Fernando. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Bom dia a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Chegou o momento da partilha da palavra. Este é o momento ao qual verdadeiramente nós temos que nos atentar, porque o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Eu peço que você curta, compartilhe, envie para outros esse vídeo, para que eles também possam se alimentar da palavra do Senhor. E talvez por intermédio da sua vida, o Senhor salve outras vidas também. Então faça isso. Lembre, os seus amigos não são os meus amigos. Então envie para todos e peça para que envie também. Amém? Então, sem mais delongas, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior desses é o amor. O maior desses é o amor. Coloque suas Bíblias sobre o seu assento, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, chegou mais um momento da partilha da Tua Palavra, meu Pai. Senhor, assim como o Senhor falou comigo perante esses dias todos, Pai, eu peço mais um momento, Deus da glória, que o Senhor fale com a Tua igreja, meu Pai. Assim como o Senhor falou comigo, mais um momento, pelo Teu Espírito Santo, a Tua palavra fidedignamente seja lançada aos Teus servos que aqui estão para Te ouvir, meu Pai. Eu peço, Deus da glória, que o Senhor me conduza em amor, que o Senhor me conduza em sabedoria, que o Senhor me conduza em discernimento e que seja o Senhor a falar com a Tua igreja. Nada de mim e tudo de Ti. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E eu entrego em Tuas mãos e peço que o Senhor me conduza, meu Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar o seu assento. O tema que o Senhor me deu nessa manhã é: a única solução para tudo é o amor. A única solução para tudo é o amor. Amados, esse texto de 1 Coríntios nos chama muita atenção. E nós precisamos compreender, amados. Eu olhei no original, busquei em várias traduções, e está bem claro, por 3 vezes ele diz: se não tiver. Se não tiver. E isso me chamou muita atenção. E nós precisamos compreender, amados. Infelizmente, hoje nós tratamos o amor
como um mero sentimento. Eu sinto amor e eu não sinto amor. Eu tenho amor e eu não tenho amor. Então nós tratamos o amor como um sentimento, quando na real nós devemos entender que o próprio texto de 1 Coríntios está dizendo: se não tiver, é sobre ter e não sobre sentir, amados. Porque sentir amor acaba. O sentimento, ele acaba. Hoje eu te amo, mas você pisou no meu calo, eu já não amo mais. Agora é você lá e eu aqui. O amor já se foi embora. Mas se eu tenho amor, independe do que você faça para mim ou não, eu continuo te amando. Porque eu tenho esse amor. E o ter é diferente de sentir. Infelizmente, hoje em dia, nós tratamos o amor como um mero sentimento. E aí nós não temos muitas vezes amor pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Esses dias eu vi uma reportagem que eu fiquei abismado. Um menino de 11 anos, por ter autismo, separado do pai, a mãe pega e diz: eu não aguento mais esse menino. Olha o amor. Foi lá e entregou nas mãos do pai. O pai, passado algum tempo, falou: não, dá muito trabalho. O que o homem fez? Matou o menino. Matou o próprio filho por não suportar, por ele ter autismo. Aonde está parando o amor? É mero sentimento. Eu não sinto mais, eu tiro a vida. No início eu era uma bênção, mas agora eu vou tirar a vida e acabou. E assim nós vivemos hoje em dia, mas tratando o amor como um mero sentimento. Eu tenho, eu sinto, não eu tenho. Eu sinto amor e aí eu não sinto. E a gente vai tratando assim. Nós temos que começar a ter uma visão diferente, amados, porque o Senhor me chamou muita atenção nessa mensagem, amados. Começar a ter uma visão de verdadeiramente permitir com que o amor nos trabalhe. Eu perguntei para muitas pessoas durante esses dias para definir para mim o que é o amor. Amados, por incrível que pareça, ninguém soube me definir o amor. Muitos vieram com muitas histórias. E ainda teve deles que disse: o amor não existe. Aí eu disse: não existe? Eu sou fruto do amor, você é fruto do amor. Nós somos frutos do amor. Como é que não existe? Só de nós estarmos vivos, nós somos frutos do amor. E nós precisamos entender, e a Bíblia nos ensina o que é o amor. E nós precisamos compreender, amados. Nós precisamos compreender. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. Ele é amor. A essência do Senhor é amor. E como é partilhado esse amor comigo e com você? Como é que isso acontece? Por intermédio do Filho, por intermédio do Espírito Santo. E nós precisamos entender. Cristãos não sabendo responder muitas das vezes, amados. E nós precisamos começar a ver diferente. O amor não é um mero sentimento. E não é só mesmo assim, eu sinto, mas logo se escoa pelas minhas mãos, não sinto mais. Mas é ter, amados. É se envolver. É fazer parte. E isso sim é o amor, amados. A Bíblia está dizendo: o amor nunca acaba, mas entre nós, o amor vive acabando. A conta não fecha. O amor vive acabando. Eu amo, até certo ponto. Chegou a certo ponto, olha, você fez uma coisa muito terrível para mim. Eu não amo mais. E assim nós vamos vivendo, achando que estamos agradando a Deus, quando na verdade nós estamos totalmente indo contra a vontade de Deus. Porque o que nós fizemos para o Senhor? E Ele nos perdoou, Ele nos amou, como foi falado aqui por vários louvores. Ele nos amou, independente do que nós fizemos. E o que nós fizemos foi muito terrível, amados. Foi terrível. Então que nós possamos começar a olhar para o amor diferente. Não como um mero sentimento, mas verdadeiramente ter Ele em nós. Esse texto de 1 Coríntios nos chama a atenção. Se eu não tiver amor, eu posso ser perfeito em tudo. Eu sou perfeito, eu danço muito bem, eu canto perfeitamente, eu toco perfeitamente, eu prego perfeitamente. Tudo isso é perfeito. Mas o texto está nos falando: se não tiver amor, de nada adianta, irmãos. Não adianta você ser perfeito, querer ser perfeito ou achar ser perfeito em todas as coisas e não ter amor, irmãos. Isso é muito profundo. Nós precisamos verdadeiramente entender e permitir a ação do Senhor em nosso ser, nos transformando, nos envolvendo no teu amor. Nós precisamos nos envolver no amor do Senhor, amados. A nossa vida tem que ser um campo aberto. Senhor, tudo que está em mim é teu. Entre e faça morada em todas as áreas.
Mas o problema nosso, muitas das vezes, é que nas áreas que nós temos mais dificuldade, nós vamos lá e choramos aos pés do Senhor. Ai, Senhor, mas as outras áreas que é para o Senhor entrar e também fazer morada, não, aí eu fecho. Aí eu não permito Ele trabalhar. É só nessa que eu estou precisando agora. Então nós vivemos assim, é por tempos e tempos e tempos. Aonde eu precisar, eu clamo ao Senhor. Aonde eu preciso, Senhor, faça morada. Aí o coração fica quebrantado e acontece de tudo. A nossa vida tem que estar o tempo inteiro, amados, o tempo inteiro. Um livro aberto para que o Senhor faça morada e habite, e que o amor dele venha fluir de nós para outras pessoas. E nós precisamos entender isso, amados. A Bíblia nos ensina, amados, que o amor, ele vem de Deus. Deus é amor, e ponto. Definição de amor, Deus. Fruto do amor, eu e você. Somos frutos do amor de Deus. E nós precisamos entender. Na teologia nós aprendemos que o Senhor, o nosso Deus, Ele tem atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Quais são os atributos não comunicáveis? Onisciência, onipresença e onipotência. Isso Ele não comunica com ninguém. E os atributos comunicáveis? Amor, santidade, bondade, etc. Aí vai longe. Os comunicáveis vai longe. O amor é um deles. E é comunicado por Jesus, pelo seu Filho e pelo Espírito Santo. E quando nós estamos cheios dele, nós também comunicamos a outros. E nós precisamos entender isso, amados. Tirar o amor somente da boca e de sentimento. Porque por tratar o amor como sentimento, nós vivemos errando contra o Senhor. Errando constantemente. Me fez mal, estou com raiva, não quero mais saber de nada. Isso quando não tomamos dores de outras pessoas. Olha, fez mal para o pastor Pereira, isso aí, passa longe de mim. Que amor é esse, amados? Tomamos dores de outras pessoas, ficamos com raiva de pessoas, não tem cabimento, não tem fundamento. E dizemos amar a Deus e que Deus habita em nós. Não faz sentido. Não faz sentido. O amor independe do que você me faz. Independe. Fez mal, eu continuo te amando. Fez bem, continuo te amando. Está tudo certo. O amor está em mim. Se eu não tiver amor, de nada adianta. E nós precisamos entender isso, amados. É ter, é se envolver, é permitir o agir do Espírito Santo no nosso ser, nos transformando cada dia, lapidando cada dia, para ficarmos cada dia mais parecidos com o Senhor em amor. E nós precisamos verdadeiramente permitir a ação do Senhor em nossas vidas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem tem que ouvir somos nós. Quem tem que abrir somos nós. E não é só na área que eu estou com mais dificuldade, é em todas as áreas. E eu preciso entender isso, amados. É em todas as áreas. Para que o Senhor nos lapide, vai trabalhando em nós, para que nós chegamos à sua imagem e semelhança. Aleluia. E nós precisamos entender isso. Na filosofia, a filosofia eles têm um entendimento que é assim, cada um tem a sua visão. Então cada um tem a sua forma de ver o amor. Eles relativizam o amor. Então eu vejo de uma forma, você vê de outra, e está tudo certo, eles vão levando a vida assim. E aí eu coloquei aqui alguns filósofos, o que falam sobre o amor. E aí eu quero comunicar com vocês isso. Vamos lá. Na perspectiva de Platão em sua obra O Banquete, Platão apresenta o amor como uma busca pela beleza eterna e divina. Segundo ele, o amor é uma força que nos leva a ascender da beleza física para a beleza espiritual e finalmente para a beleza em si mesmo. Aristóteles via o amor como uma virtude e se manifesta de diferentes maneiras. Visão da sua cultura, presta atenção. Amor, aí ele subdivide o amor. Amor eros. Amor eros é o amor apaixonado, romântico e com forte componente sexual, de desejo. Ou seja, Eros era um deus grego. Então ele estava com a sua cultura. Ele subdividiu o amor, mas segundo a tua cultura. E esse é o amor de homem para com mulher. O amor filia é o amor fraterno, de amizade íntima e autêntica. O storge é o amor familiar,
o afeto incondicional entre pais e filhos. O pragma é o amor maduro, companheiro e duradouro, construído com o tempo. O ágape é o amor universal, empático, incondicional e altruísta. Esse é o amor de Deus para conosco. O ludus é o amor lúdico, sedutor, divertido, com a paquera. Filautia é o amor próprio, podendo ser saudável ou excessivo e narcisista. Só que Aristóteles ele tem uma frase, amados, que ele diz assim: o amor é uma alma que habita em dois corpos e ambos se completam. Essa frase se encontra em Ética a Nicômaco, livro 8, capítulo 6. Esta é a frase de Aristóteles. O amor é uma alma que habita em dois corpos e ambos se completam. Immanuel Kant, o amor como uma questão de respeito e dever. Ele argumentava que o amor verdadeiro deve ser baseado na razão e no respeito pela dignidade da outra pessoa, em vez de meros sentimentos. Então nós precisamos entender, amados, com profundidade. Cada um tem uma visão de amor, mas e nós? E nós? Nós que servimos ao Senhor, qual que é a nossa visão de amor, amados? Nós precisamos entender isso, e por muitas das vezes nós agimos assim, como meros sentimentos. Embora Kant, ele diz que nós não devemos tratar como mero sentimento, ele já dá um alerta aí. Então não é mero sentimento, nós precisamos estar atentos a isso, amados. E Paulo, já dominado pelo amor, Paulo então ele chega à Grécia, em Atenas, para pregar. E lá ele encontra quem? Filósofos, lá ele encontra poeta, pessoas estudadas. O amor de Deus sendo comunicado com aquele povo idólatra. Porque o povo grego, eles eram idólatras. E aí Paulo chega lá, e aí ele começa então a pregar. E quando ele diz sobre o Deus desconhecido, e isso é tremendo, nós podemos ver isso em Atos 17. Está colocando aqui? Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, ele esperava Timóteo, que estava vindo para se encontrar com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos eram escolas da época. E estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela aí? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Aleluia. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago. O Areópago era como se fosse um tribunal. Você tinha que se explicar ali. Então levaram Paulo: vem se explicar. O que você está pregando aí, Paulo? Vem aqui, vem se explicar. Levaram ele para o Areópago, um tribunal, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Olha aí Paulo lançando o evangelho, o amor do Senhor. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Aleluia. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens, de mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais.
De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Aleluia! Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição e de mortos, uns zombaram e outros disseram a respeito disso: ouvimos você em outra ocasião. E a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele, creram, entre eles e estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. Só tem. Paulo já envolvido com este amor, no meio da idolatria, foi lá. O que eu quero dizer com tudo isso, amados? O amor de Deus alcança todos. Agora, amar é uma decisão. Você decide amar ou não. Alguns se converteram. Opa, eu já ouvi outro momento aí. Eu quero esse Deus aí. Eu quero seguir. Agora outros tiraram sarro, tiraram barato, está tudo certo. Mas você não vai poder dizer: o amor não me alcançou. Você não vai poder dizer: o amor não me alcançou. Ninguém vai poder dizer isso, amados. Era numa terra idólatra. O berço da filosofia era o berço ali. Atenas era o berço onde iniciou muitas coisas. E Paulo estava ali, levando o amor. É assim, assim, assim. Você quer? Você decide amar ou não. Você decide deixar Deus trabalhar na tua vida ou não. É você que decide. Deus quer trabalhar. Você permite Deus trabalhar? É decisão, mas é decisão. O amor é decisão. Eu decido amar ou não amar. A escolha é nossa, mas uma coisa é certa: o amor será cobrado. O amor será cobrado, amados. Sabe por que o amor será cobrado? Porque não vem de nós. Ele está dando, só faça uso. Só faça uso. E muitas das vezes nós agimos de qualquer jeito, como meros sentimentos. É assim que nós agimos muitas das vezes. O próprio Paulo em Efésios, em sua oração, eu não coloquei não, que eu vou só citar esses aqui, tá? Em Efésios, em uma oração, Paulo diz assim, Efésios 14, do 14 ao 21, tem um momento da oração de Paulo que ele diz assim: devemos estar alicerçados em amor. Alicerce é a base. Se nós estivermos alicerçados em amor, Jesus Cristo, nós avançaremos, nós alcançaremos o favor do Senhor. Aleluia. O próprio Paulo também em Colossenses 3, do 14 em diante, ele vai dizer: revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, ou o elo da perfeição. Quer chegar à perfeição? Se revista do amor. Se revista do amor. E se revestir do amor não é um mero sentimento. Eu me revisto de Cristo. Eu me revisto do Espírito Santo. O revestimento é de uma pessoa. E eu preciso entender isso. Aleluia. Agora o que nós estamos fazendo, amados? O que nós estamos fazendo? Nós precisamos entender e verdadeiramente praticar, permitir o agir do Senhor em nosso ser. Em todo o âmbito. Não é só onde a gente quer que Ele alcance, mas em todo. A nossa vida nós entregamos ao Senhor. Se eu entreguei a Ele, agora é com Ele. Todo o campo da minha vida, meu coração, alma, mente, espírito, tudo está no Senhor. E Ele quem vai agir, lapidando-me cada dia. Aleluia. Deus é potencial em mim e Deus é potencial em você. Mas para este potencial ficar aparente, é preciso me envolver. É preciso permitir com que Ele haja sobre o nosso ser, num contexto geral. Deus é potencial em mim e em você. Deus é potencial numa pedra.
Aí ele olha para a pedra e diz, entrega nas mãos do homem e diz: o que vês? O homem olha e diz: Senhor, não vejo potencial nenhum nessa pedra. Para mim, não serve de nada. O homem lança fora. Deus pega essa pedra, entrega nas mãos do lapidador. O lapidador diz: que pedra linda! Vou fazer uma obra de arte. Ele começa a lapidar essa pedra. E essa pedra se torna uma obra de arte. Aleluia. Depende o quanto nós nos entregamos para o Senhor, amados, para ficar visível e aparente. Deus então pega o barro, olha para o barro e diz: que barro maravilhoso, eu vejo potencial nesse barro. Ele então entrega nas mãos do homem. O homem olha e diz: Senhor, não vejo potencial nenhum neste barro. O homem então lança fora e pisa nesse barro. Deus pega esse barro e entrega nas mãos do oleiro. O oleiro então olha para o barro e diz: que barro maravilhoso, eu farei um vaso e colocarei na minha estante. E o oleiro então trabalha esse vaso. Aleluia. Deus vê potencial em mim e em você, mas é necessário nos envolver, permitir o trabalhar do Senhor em nosso ser, para que fique aparente. Quando as pessoas olharem para nós, ali vai um homem de Deus, como disse com Eliseu, né, o Elias. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ficar aparente. Mas para ficar aparente é preciso permitir ser trabalhado pelo Senhor. É preciso permitir ser trabalhado pelo amor. Mas nós não permitimos. O amor quer fazer e nós impedimos. O amor quer fazer e nós impedimos. Até quando? Até quando fica sofrendo? O amor quer fazer para nos dar descanso e nós queremos impedir para continuar sofrendo. Não faz sentido. Deus é potencial em mim e em você, mas para esse potencial ficar aparente, permita-se ser trabalhado. Permita-se ser trabalhado pelo amor. Aleluia. E nós vemos isso em 1 Samuel. 1 Samuel 16. Coloca aí. 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como eu posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia! Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha.
Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, comunicação do amor de Deus. Comunicação do amor de Deus. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Atributos comunicáveis por Jesus e pelo Espírito Santo. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ponto. Davi se levantou e foi ser rei? Não. Davi foi ser trabalhado lá cuidando das ovelhas do papai. Ele voltou para cuidar das ovelhas e o amor está trabalhando. O amor foi trabalhando em Davi. Olha, sendo dominado pelo Espírito Santo. Foi sendo trabalhado. Daqui a pouco, Saul está perturbado. Senhor, tem um menino, aquele que estava esquecido, que nem o próprio pai lembrou dele, se não fosse Samuel perguntar. Tem um menino na casa de Jessé que toca perfeitamente a harpa. Como eu disse, não adianta eu tocar perfeitamente. Se não tiver o amor, de nada adianta. Ele toca perfeitamente a harpa, mas agora, olha o amor trabalhando nele. Agora, além de ele tocar perfeitamente, ele está envolvido com esse amor aí. Manda trazer esse menino, traz ele, traz. E aí, Davi chega lá, sabendo que ia ser rei já foi ungido. Eu vou tocar harpa, esperar o meu momento. No tempo certo, Deus vai me entregar o que Ele me prometeu. Eu vou tocar harpa. Eu só continuo tocando harpa e seguir a vida tocando harpa e acalmando Saul. Tocando harpa e acalmando Saul. Isso é muito tremendo, amados. Ao ponto de um dia o teu pai diz: sobe lá, vê como estão os teus irmãos. Leva uns pãezinhos. Agora ele já dominado pelo amor. Oh, Senhor maravilhoso. Já envolvido com o amor. Ele sobe e vê lá um gigante afrontando o povo de Deus. E aí ele diz: quem é esse incircunciso? Aleluia. Amados, isso é muito profundo, amados. Isso é muito profundo. Davi, depois de ser trabalhado pelo Senhor, ser trabalhado pelo Espírito Santo, pelo amor do Senhor, enquanto o exército de Saul estava tremendo de medo, o próprio Saul tremendo de medo, o amor lança fora todo o medo. O amor lança fora todo o medo. Quem é esse incircunciso aí? Eu me coloco na brecha, eu vou contra ele aí. Eu vou contra ele. É um absurdo o que ele está fazendo com as minhas palavras. E aí então, chega no dia da batalha. Chegou o dia da batalha. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 45. Essa parte é a melhor. Depois de estar envolvido com o amor, está tão envolvido. Aleluia. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Aleluia! Mas isso é de uma tão profundidade. Quando nós nos envolvemos com o amor de Deus, você não mexeu comigo não, papai. Ei, agora é com Deus. Agora é com Deus, não é mais comigo não. Ô Saul, eu não quero essas suas armaduras não, muito pesadas, Saul. Eu já estou envolvido com o poder, Saul. Eu vou a ti em nome do Senhor. Foi trabalhado pelo amor, amados. Ficou aparente o quê? Esse circunciso não vem afrontar não. Ficou aparente o envolvimento de Davi com o Senhor. Assim tem que ser na minha e na sua vida, amados.
Quanto mais nós nos envolvemos com o Senhor, mais parecido com Ele nós ficamos. Nós precisamos entender isso. É muito profundo isso, amados. Como se não bastasse, passado algum tempo, Saul segue, Davi persegue. Mas ele estava tão envolvido com o amor, junto agora com a sua tropa, com os esquecidos, com aqueles esquecidos, aqueles rejeitados pela sociedade. Davi tem a oportunidade de matar Saul. Davi faz o quê? Não é comigo não. Eu não vou tocar no ungido do Senhor, de jeito nenhum. Agora é com o Senhor. Não está mais na minha mão não, meu irmão. Então tem coisas que nós devemos entender, amados. O amor lançou fora todo medo. Davi chegou enquanto todo o exército, os caras fortes lá, ó, cheio de armadura, estava com medo. Davi, cheio do amor, o amor fez o quê? Que não tem medo não, amados. Nós que servimos ao Senhor não devemos andar com medo não, amados. Se nós nos envolvermos com o Senhor, nós não tememos a nada, porque o Senhor é conosco. O Senhor guerreia as nossas guerras, o Senhor luta as nossas lutas, o Senhor vence as nossas batalhas. Nós só precisamos entregar nas mãos do Senhor. Aleluia. Atos 9, mais uma prova. Atos 9, mais uma prova. Ó, comunicação do amor de Deus para com o homem. Jesus e Espírito Santo. Vamos lá, Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algumas que eram do caminho, tanto homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem persegues. Atributos comunicáveis do Senhor Jesus, se comunicando agora com Paulo. Vamos lá, prossegue. Mas levanta-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, e emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para o Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Aleluia. Ó, já começando a mudar aí. Ó, o amor começando a transformar. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: Ananias, vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio. Comunicação de quem? Atributo de Deus, comunicado por Jesus e pelo Espírito Santo, amor. Vamos lá. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver e seguir, levantou-se e foi batizado. Aleluia! Caiu como escamas, ele foi batizado, cheio do Espírito Santo. E aí ele ficou alguns dias sendo trabalhado. Ele já não saiu direto, ele ficou sendo trabalhado. Depois ele saiu a pregar e nunca mais olhou para trás.
E aí depois que ele teve esta comunicação do Senhor com ele, e permitiu ser trabalhado, tem algumas falas dele que eu vou citar aqui, como em Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morresse e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Filipenses 1:12, 13 e depois o 21, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, é por Cristo que estou em prisões, porque para mim, viver é Cristo, o morrer é lucro. Depois que você está envolvido com o amor, agora é Cristo, irmãos. É permitir ser trabalhado por Ele, é permitir se envolver por este amor. Quando nós estamos envolvidos com este amor, nada mais nos importa, irmãos. Nada mais nos afeta. Ah, mas falou de mim, mas você não sabe o que fez para mim. Eu não sei, eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei o que Jesus fez por nós, e isso eu sei, e isso me basta. Aleluia. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 2 Coríntios 5:17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. 1 Timóteo 1:15, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal dos pecadores. Depois de você se envolver com o Senhor, permitir o trabalhar dele em seu ser, te envolvendo com o amor dele, a sua fala não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Por isso, não devemos tratar o amor como um mero sentimento, porque o sentimento acaba. 1 Coríntios está dizendo que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Agora, como nós estamos tratando o sentimento? Como nós estamos tratando o amor, perdão? Como sentimento ou como ter ele mesmo? Ou permitindo ele trabalhar em nós? Aqui nós vemos várias situações. Davi, Paulo. O que nós queremos, amados? O que mais nós queremos do Senhor? Eu não posso somente sentir, eu não sinto amor pela minha esposa, eu tenho amor por ela. Eu não sinto amor pelo meu pastor, eu tenho amor por ele. Eu tenho amor por vocês, eu tenho. Não é sentimento. Eu tenho amor por cada um de vocês, por cada alma. É ter, não é sentir, amados, porque o sentimento acaba. Bastou fazer algo que eu não gosto, já acabou esse sentimento, já acabou essa união. Mas quando o amor está em mim, ele nunca acaba, ele jamais acaba. Aleluia. 1 João 4, versículo 7. Eu só vou até ler aqui. Não, vamos ler aqui, que está todo mundo vendo bem. Oh Jesus, obrigado, Pai. Obrigado. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? Procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus, definição do amor. Definição do amor. Nós não temos o direito de não amar. Nós não temos esse direito. Eu não sei o que você tem passado na tua vida, pelos teus dias, se alguém te fez algo ou não fez. Você não tem o direito de não amar essa pessoa. Você não tem esse direito, porque Deus está te dando esse amor. Aleluia. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor,
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós, aperfeiçoado, sendo trabalhado. Permita o amor de Deus trabalhar o nosso ser. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu comunicação, do amor de Deus, do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Amados, confessar, lembra que eu li lá na oferta? Filhinhos, não amemos só de boca. Confessar não é só a boca, amados, mas é ter ação de quem confessou. É permitir o agir do Senhor em nosso ser. Isso é confessar as nossas ações, as nossas atitudes. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, mais uma vez. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Aleluia. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo. O amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Assim como foi com Davi. Aleluia. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Isso é um mandamento, irmãos. Agora, por que ele está cobrando isso? Por que ele está falando sobre isso? E por que também é um mandamento? Porque não vem de mim nem de você, vem dele. Eu estou te dando, faça uso. Eu estou te dando, faça uso. Faça uso do amor. Em tudo, amados. Em tudo. Deus é potencial em você. Agora, depende de você querer se envolver com o Senhor para que esse potencial fique aparente. Só depende de você. Aleluia. E aí eu coloquei aqui, quando nós somos envolvidos com amor, eu coloquei algumas coisas aqui. Vamos lá. Quando nós somos envolvidos com amor, ficamos parecidos com Ele. E temos ações dele em nós. O amor nos dá a oportunidade do arrependimento. Foi assim com Judas, que carregava a bolsa. Jesus sabia que Judas ia trair ele por 30 moedas de prata. O que Jesus fez? Olha o amor. Cuida da bolsa aí. Vai pensando aí no que você está tentando fazer para você se arrepender. Deu a oportunidade a Judas de se arrepender. Deixou ele justamente com a bolsa. Porque foi por moedas que ele vendeu Jesus. Aleluia. Mesmo com Jesus sabendo que trairia por dinheiro, ele deixou a bolsa com Judas. Foi assim com Caim, quando matou o teu irmão. Ô Caim, se procederes bem, é claro que serás aceito. Mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Sobre ele deves dominar. Olha o amor se comunicando com Caim, para ele não fazer mal contra o teu irmão. Oportunidade de arrependimento. E Caim olhou e decidiu fazer o mal. O amor é decisão. O amor é decisão. Caim decidiu não amar e matou teu irmão. Aleluia. O amor perdoa. Jesus na cruz diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E quantos de nós muitas vezes não queremos perdoar? Você não sabe o que eu estou passando.
Você não sabe o que Ele me fez. Eu sei o que Jesus fez. Eu sei o que Jesus fez. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O amor restaura relacionamento. O amor restaura relacionamento. O que você vê de crente dizendo: é ele lá e eu aqui. Eu perdoo, mas é ele lá e eu aqui. Temos que rever nosso conceito. Uma coisa é, eu nunca tive contato com a pessoa, eu não andava com a pessoa, eu não tinha nada com a pessoa. É ele lá e eu aqui, tá tudo certo, é a vida que segue. Mas eu era envolvido com a pessoa, eu amava a pessoa de estar junto, lado a lado. O amor restaura. Permita-se ser trabalhado. E aí, o próprio Senhor restaurou o relacionamento para conosco. Como eu li em 1 João 4, né? O próprio Senhor, e o véu se rasgou, nos dando livre acesso. Foi o próprio Pai que restaurou o relacionamento, irmãos. E muitas das vezes nós ficamos com o coração endurecido. O amor independe das pessoas fazer por nós ou não. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós estamos cheios do amor, faça a sua parte. O véu se rasgou, dando livre acesso ao Pai, reconciliando o mundo consigo mesmo, enviando o seu Filho em nosso resgate. O amor transforma caráter. Como nós vimos de Paulo, que perseguia a igreja, depois ele fez tudo pela igreja. Estevão teve a mesma fala: olha, o amor transforma caráter ao ponto de você ficar parecido com ele. Estevão, sendo apedrejado, diz: não impute a eles esse pecado. Praticamente a mesma fala de Jesus. A mesma fala de Jesus estava em Estevão. Para você entender a transformação de caráter, quanto mais nós permitimos o amor trabalhar em nós, mais parecido com ele nós ficamos. Aleluia. O amor nos impulsiona a fazer a obra de Deus, ser fiel, agindo como nova criatura. O amor me impulsiona a ser dizimista. O amor me impulsiona a ser ofertante. O amor me impulsiona a cultuar. O amor me impulsiona a fazer as coisas para o Senhor. Se eu me envolvo com esse amor, eu estou tranquilo. Aleluia. O amor ultrapassa o entendimento humano. Quando Judas veio entregar Jesus, Judas chega e aí Jesus vira e diz: amigo, aqui vieste. Amigo, aqui vieste. Ultrapassa o entendimento humano, irmãos. Você está vindo me levar para me matarem e eu vou te tratar desse jeito? É o amor. Você consegue entender? Nem eu. Está lá em Mateus 26, 49. E para encerrar, nós vamos encerrar com uma oração do próprio Jesus. Põe aí, João 17, versículo 20. É uma oração do próprio Jesus. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Oração de Jesus. Amados, o amor não é mero sentimento. Não devemos tratar o amor como mero sentimento. Por tratar o amor como mero sentimento,
nós agimos banalizando as coisas e deixando para lá. Eu não amo, hoje eu amo, amanhã eu não amo, hoje eu amo, amanhã eu não amo. Não, não, não. O amor não é mero sentimento. O Senhor, nosso Deus, comunicou, a essência de Deus é amor. Comunicou conosco por intermédio do teu Filho e do Espírito Santo. Permita o Espírito Santo trabalhar no seu ser, todos os dias se transformando, dia após dia em amor. E aí sim, nós entenderemos e viveremos a vontade de Deus. Seja envolvido com esse amor e o Senhor lhe fará prosperar. Amém? Se coloque de perto da igreja. Aleluia.